Fala aí, pessoal. Primeiramente, né, falando aqui da intro nova aí que a gente está no canal, né, afinal o objetivo aqui é sempre melhorar e uma das formas aí da gente estar melhorando é melhorando a intro que antes estava muito simples. Bom, o vídeo de hoje outra coisa, né, que eu não vi na intro é que agora não tem mais aquelas falas, né? A intro agora ela ficou mais curta, então eu que vou estar anunciando aí o que é os tutoriais aí no vídeo. Então, o tutorial de hoje é falando sobre patches. Vamos falar aqui sobre todos os patches e sobre a funcionalidade de cada um. Bom, primeiramente vamos falar dos patches que eu tenho aqui. Só um patch que eu vou ter que no char da mira, né, para estar fazendo a demonstração, que é o Apollo, mas todos os outros patches eu tenho eles aqui. Bom, vamos começar pelo Hades, né? O Hades ele é um patch do elemento escuridão. Ele é um pet que, como vocês podem ver, o principal atributo é a força, né, que aqui se chama de poder, e então isso quer dizer que ele bate na defesa dos seus adversários, ou seja, o dano dele é dano físico. Ao equipar o Hades, você tem um aumento aí de 5% da defesa, ou seja, o Hades ele aumenta a defesa, e ele tem as habilidades dele que ele ataca enquanto ele está na forma de pet, né, enquanto você não se transforma. Quando você transforma no Hades, ele vem com essas 4 habilidades básicas, que é o especial, que é um ataque em área, que causa um dano aí razoável, causa um dano muito bom, e tem 50% de probabilidade de deixar o adversário com sangramento. Esse sangramento tira 2% do sangue, com o máximo de 8.000 pontos aí que são retirados. Ele tem essa outra habilidade, que provavelmente é a habilidade mais interessante do Hades, que ele causa um dano muito bom e recupera 60% desse dano que ele causa em vida, ou seja, ele se cura e causa dano. É uma habilidade excelente. Vem essa outra habilidade básica aqui que ele vem, nada demais, né? Causa 170% de dano em um inimigo aí frontal. E aí tem a passiva dele. Quanto menor a porcentagem de vida do inimigo, maior o dano causado. Cada 10% da vida diminuída leva o dano em 3%. Ou seja, a cada 10% de vida que você tirar do seu inimigo, você aumenta o seu dano em 3%, né? Esse inimigo aí. Isso quer dizer que em 90% você tem um acréscimo de 18% de dano sem estar fazendo nada. Aqui em detalhes a gente vê aqui os anti-elementos do Hades, né? No caso ele tem antifogo 50, anti-vento 50, anti-água 50, anti-choque 50, anti-escuridão 100 e anti-luz menos 200. Ou seja, o principal inimigo do Hades é o Apollo. Um Apollo contra o Hades vai causar o maior dano possível nele aí. Nas habilidades, né, a gente tem aqui 3 passivas, que uma já vem aprendida. A outra passiva aqui tem 10% de probabilidade de causar estado de confusão, não conseguindo distinguir entre aliado e inimigo no próximo turno. Temos aqui também uma outra passiva que diminui 5% da taxa de crítico recebido. Eu acho essa segunda aqui, né, o escudo infernal, bem mais interessante que a primeira, né, porque a primeira tem 10% de probabilidade de causar estado de confusão. A runa, ela nem sempre sai, a probabilidade dela já é bem elevada. Imagina aqui uma habilidade passiva, né? Tem 10% de probabilidade. Habilidades de ataque, né? A gente tem essa aqui onde você consome 500 pontos de despertamento, aumenta 30% do dano causado e 10% do dano recebido. Dura 3 turnos, ou seja, durante 3 turnos você causa 30% a mais de dano, porém também recebe 10% a mais de dano. Tem uma outra habilidade aqui, que você ataca um jogador, causa 230% de dano e reduz em 50% o efeito de cura. Ou seja, após esse ataque aí, seu adversário ele vai ficar durante uma certa quantidade de turnos recebendo 50% a menos de cura. Quer dizer que se ele fosse se curar 20k, agora ele vai curar 10k. Tem outra habilidade aqui, que é uma habilidade de dispersão, né? Você tira 2 efeitos benéficos de todos os inimigos. A dispersão do arqueiro é uma habilidade que, ao meu ver, não é muito interessante, porque hoje em dia tá fácil você pegar a runa de dispersão aí, que tem o mesmo efeito, e você não vai perder turno, né? Tem essa outra aqui também, que é uma habilidade individual, causa perda de 74%, né, de pontos de sangue por turno em um inimigo aleatório. Duração 3 turnos. Essa habilidade aqui, a descrição dela é muito confusa, né? Porque imagina você pegar uma habilidade dessa, usar no seu adversário e perder 74% da vida.
Eu já utilizado essa habilidade Corrosão do Inferno em mim várias vezes, eu nunca perdi 74% da minha vida. Então eu não sei como é que ela funciona direito, mas eu acredito que uma runa de sangramento também seja bem mais interessante do que ela, porque além de durar mais turnos, pelo que eu já pude observar, quando a runa de sangramento está num level mais alto, ela acaba tirando aí um sangue mais elevado do inimigo. Então, pessoal, essas aqui são as habilidades do Hades, né? E temos essas 4 habilidades roxas aqui, que são habilidades da Gaia, que é a evolução do Hades. E temos aqui como passiva, a gente tem cada vez que receber ataque crítico, irá aumentar o efeito de ganho a si próprio. Aumenta 5% de resistência, duração 3 turnos, sobrepõe 6 pisos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada ataque crítico que você receber, você vai ter um aumento de 5% de sua resistência, e isso vai durar 3 turnos, e você pode ter até 6 levels essa habilidade, ou seja, até 30% a mais de resistência. Lembrando que levei um ataque crítico, ganhei a habilidade. Levei um outro ataque crítico subsequente, ganhei a habilidade, vai para 10% e os turnos aumentam para 3 novamente. Ou seja, esse aí, cada vez que você vai ganhando crítico, vai renovando aí, até que chega no máximo, que são nível 6, e dura 3 turnos. Saiu aí, acabou, perdeu a porcentagem de resistência aí, né? Habilidade de ataque do Gaia. A gente tem essa aqui, que você consome 500 pontos de despertamento, recupera 8% da vida e aumenta 12% de dano, ou seja, dura 3 turnos. Ou seja, você se cura e aumenta o dano que você vai causar no seu adversário, consumindo aí 500 pontos de despertamento. Tem essa aqui, Temor do Choque, causa 221% de dano, mais 3.875 de dano. Ataque escuridão ao adversário frontal, diminui 300 pontos de despertamento do inimigo. Essa aqui pra mim é uma das habilidades mais interessantes da Gaia. Essa aqui é um ataque de todos também, causa 135% de dano nos seus adversários, aumenta 5% de dano ao inimigo, ou seja, você vai, depois que usar essa habilidade, você ainda vai aumentar em 5% do seu dano nos seus inimigos. É uma habilidade diária, pega em todos os adversários. Pra mim também é a habilidade mais interessante da Gaia, né? Essas duas aqui, que é o Colheita da Morte e o Temor do Choque, e a habilidade passiva Herança do Demônio, para mim são as habilidades mais interessantes da Gaia. Essa outra habilidade aqui eu não sei se ela compensa tanto, porque você tem um consumo muito alto de despertamento para recuperar uma taxa de vida que é razoavelmente pouca, né? Uma runa de cura e ela já resolve o seu problema, e aumenta o dano também muito pouco, que uma runa de fúria também já resolve aí o problema. Bom, pessoal, então do Hades é isso aí que eu tenho para falar, né? Tem a parte de refinamento aqui que eu não posso falar, mas os materiais são 1000 areias estelar. Tem um outro que pede 500, que eu não sei qual que é o nome aqui, e pede uma quantidade de ouro aí, e ele tem que estar roxo, uma estrela, né? Quando eu alcançar aí o roxo aí, eu volto com o vídeo falando sobre refinamento divino aí. Bom, esse vídeo eu tô percebendo que vai ficar um pouco grande, então nele eu vou falar só dos pets de ataque físico. No outro eu volto e falo dos pets de ataque mágico, tá? Então vamos pro próximo aqui, que no caso é a Amazon. A Amazon ela é do elemento fogo. Ela também, o principal atributo dela também é a força, né? No caso o poder, ou seja, também bate no ataque físico, como eu falei, vou estar falando só dos ataques físicos nesse momento. Ao equipar ela, você tem um aumento de 5% de ataque, tá? Isso aqui é válido para magia também. Ou seja, equipar a Amazônia você ganha 5% de ataque e 5% de magia. Tem as habilidades dela aí, né? Que ela usa enquanto ela está na forma de pet. E tem as habilidades que ela tem quando ela está evoluída. No caso, você ganha essas 3 habilidades aqui, que é o especial, julgamento vulcânico, consome 500 pontos de despertamento, causa 440% mais 515 de ataque de fogo em 1 a 2 inimigos aleatórios, ou seja, você pode atingir de 1 a 2 inimigos com ataque de 440%. A Amazona ela é o pet que possui o segundo ataque mais forte do jogo, só perde unicamente para a Eva. Mas qual que é o interessante da Amazona sobre a Eva? O X da Eva só pega em um inimigo, o da Amazona pode pegar em 2, e a diferença de porcentagem é muito pouca. No próximo vídeo vocês vão poder observar isso aí. Temos esse outro ataque aqui, que também atinge de 2 a 3 inimigos aleatórios. Como vocês podem perceber, a Amazona ela tem mais ataques de área, né, do que a Eva. Ela bate mais em área. Causa 160% de dano, mais 300 de ataque do elemento fogo.
Por fim, tem essa outra habilidade aqui, que é uma habilidade individual, causa 165% de dano mais 120 em indivíduo aleatório. E tem a passiva dela, 10% de probabilidade de ativar ao receber dano, absorção de 3% do dano em vida. Ou seja, você recebe um dano e tem 10% de chance de você absorver 3% desse dano para sua vida. Vamos aqui em detalhes, né? A gente vai ter os atributos aqui da Amazona: o antifogo 200, o antivento 100, a anti-água menos 200, ou seja, o principal inimigo da Amazona aí vai ser a Íris, né? Porque é a Íris que é do elemento água. Anti-choque 50, anti-escuridão menos 100 e anti-luz menos 100. Eu já tinha comentado isso aí no vídeo da proteção de batalha, que os atributos de anti-escuridão e anti-luz em todos os patches, com exceção do Hades e do Apollo, eles sempre vão ser menos 100, ou seja, o Hades e o Apollo sempre vão bater em todos os patches. Então aí vamos prosseguir aqui, né? Vamos lá para as habilidades. Tem essa skill aqui que eu já comprei, eu gosto muito dela, mas vou passar aqui explicando habilidade por habilidade. No caso aí a gente tem 3 habilidades passivas, né? A gente tem aqui a proficiência do fogo, probabilidade de refletir 5% do dano recebido, máximo de 20 mil. Ou seja, ao receber um dano, você tem 5% de chance de refletir esse dano e no máximo de dano que você vai causar em reflexão é 20 mil. É como se fosse aí um Cosmic Espelho da Ilusão, né? Temos também o poder das chamas, 10% de probabilidade de aumentar 5% do dano causado no próximo turno ao receber dano. Ou seja, você recebe um dano e tem 10% de chance de ter um aumento de 5% de dano no próximo turno aí que você for atacar seu inimigo. Temos essa outra habilidade aqui, consome 500 pontos de apertamento, aumenta 20% do dano causado, duração 3 turnos, ou seja, você consome 500 pontos de apertamento para aumentar em 20% o seu dano. Tem essa outra habilidade aqui, que é uma habilidade super interessante, que é a Tempestade de Fogo. Ela causa dano em área, causa 145% mais 325 de ataque de fogo em todos os inimigos, e tem perda de 2% da vida máxima por turno, né? O máximo é de 4.000, duração 5 turnos. Ou seja, quando você usa esse ataque, a certeza que vai acertar seu inimigo, vai durar 5 turnos, e durante os 5 turnos você vai arrancar 2% da vida desse inimigo com o máximo de 4.000 pontos. 2% às vezes parece pouco, mas para quem aí não tem 200 mil de vida, porque para quem tem 200 mil de vida, os 2% significa exatamente os 4.000. Então durante 5 turnos você tem uma perda de 20 mil de vida aí. Tem a habilidade que eu comprei, né, que é a Chamas do Inferno, que é uma habilidade individual, causa 220% mais 280 de dano, é um dano relativamente alto e aumenta 10% do dano causado e dura 3 turnos, ou seja, se atinge o seu inimigo durante 3 turnos, ele vai estar recebendo 10% a mais de dano. É uma habilidade que me chamou muita atenção por conta disso, então acabei, foi a única habilidade que eu acabei colocando aí por enquanto, porque em todos os meus patches, as habilidades que mais me chamam a atenção são as habilidades deles evoluídos. As habilidades deles normais não me chamam a atenção, eu não tenho muito diamante para ficar gastando, então aí eu junto para pegar as habilidades que me chamam a atenção. Tem essa outra habilidade, chama as Devoradoras, causa 100% de dano, mais 150 em um inimigo somente, perde 64% pontos de sangue por turno, dura 3 turnos. Novamente uma outra habilidade aí, que tem uma porcentagem muito estranha, muito alta, e que eu nunca vi funcionar, porque eu acho que assim, todo mundo já batalhou, já deve ter recebido essa habilidade, e ninguém perdeu 64% da vida, né, num turno somente. Então é isso aí, essas habilidades aí da Amazona. E tem as habilidades dos Cerberus roxinhos aqui embaixo. A gente tem a passiva Fogo Profundo. Ao atacar terá a probabilidade de aumentar 10% do ataque crítico nas próximas 2 rondas. Ou seja, você ataca e tem 10% de probabilidade, né, de aumentar o dano crítico aí em dois turnos, né? Então temos aqui a habilidade Canção da Stinge, né, que consome 500 pontos de apertamento, recupera 15% da própria vida e aumenta em 20% o dano duração 3 turnos. É uma habilidade bem parecida com a do Hades, porém essa aqui já é um pouco melhor, né? A taxa de recuperação de vida já é maior e o aumento de dano aí também já é maior. Às vezes essa aqui já pode ser mais interessante que a do Hades. Tem uma outra habilidade, chama os Ardentes, causa 210% de dano individual, né? Acerta só o inimigo.
Cada turno perde 2% da vida, limite 8.000 pontos, duração 3 turnos. Efeito pode ser sobreposto. Olha que interessante essa habilidade, pessoal. Quer dizer que é o seguinte: você usa essa habilidade e você pode usar ela novamente no seu inimigo, renovando novamente essa perda de sangue dele aí. Agora sim, né, os 2% aqui já parece pouco, porque para você estar tá arrancando aí o limite de 8.000, a pessoa tem que ter pelo menos 400.000 de vida. E são poucos os jogadores que estão chegando agora acima de 300.000. Temos aí a habilidade de envolvimento da lava, que causa aí 265% mais 700 de dano de fogo a todos os alvos, diminuindo 10% da defesa do inimigo. Isso aqui já é uma habilidade bastante interessante para a Amazon, porque ela bate na defesa do seu adversário, né? Então se você está diminuindo a defesa do seu adversário, quer dizer que você vai acabar causando mais dano, e como consequência também ela causa um dano bem elevado, né? 265% de dano aí é quase o valor do Hexa e do Hades, por exemplo. Bom, então agora a gente vai falar do PAN, né, pessoal? Vamos falar aí do último patch aí de defesa, né? Que bate na defesa do inimigo. E esse patch é o PAN. O PAN meu aqui ainda não tá nem no 55, mas esse aí não vai interferir em nada não. Dá ainda para fazer a demonstração lá no aprender, né? Bom, então primeiramente aqui vamos falar do PAN. Ao equipar o PAN, você tem um ganho de vida, 5% de vida, que você tem um aumento. Tem as habilidades dele aí, né, enquanto ele está na forma de pet, batendo. Aqui em detalhe, a gente vê as proteções aí do PAN. Ele tem um antifogo de menos 200, ou seja, quer dizer que quem bate nele é a Amazon, né, o principal inimigo do PAN é a Amazon. Tem um antivento de 200, um anti-água de 50, um anti-choque de 100 e novamente aqui anti-escuridão e anti-luz menos 100. Reforçando novamente o que eu falei, Hades e Apollo batem em todos os pets. Vamos aqui no aprender. Ele vem com essas três habilidades, né? Ele vem com o especial, que causa um dano em área, causa 314% de dano em área aí, de todos os inimigos. Tem essa outra habilidade aqui, que ela é individual também, causa 136% mais 180 de dano. É aleatório, né? Pode causar em qualquer inimigo. E tem essa habilidade aqui que é uma das mais interessantes, ao meu ver. Que ela causa um dano, pode causar um dano de 2 a 4 jogadores, ou seja, causa dano em 2, em 3 ou em todo mundo do time, né? Ainda não tem time maior que 4 jogadores no jogo, então ou causa dano em 2, 3 ou em todos. Causa 145% de dano. Mas o interessante mesmo é isso aqui, diminui 50 pontos de todos os antes, ou seja, todos os antes elementais que o inimigo tiver, você vai reduzir em 50 pontos. Isso parece pouco, pessoal, mas em porcentagem, em cálculos rápidos que eu já fiz aqui, isso aí pode significar de 10 a 12% de dano, ou seja, você vai estar causando de 10 a 12% a mais de dano no seu inimigo graças a essa habilidade, e ela dura 3 turnos. Vem com a passiva, cada turno tem 35% de probabilidade de diminuir 10% de dano recebido, ou seja, a cada turno que passar você tem 35% de probabilidade de ativar essa habilidade, que ela vai reduzir 10% do dano que você receber. É uma habilidade de defesa. Temos aqui mais duas passivas do PAN, que uma se aumenta 10% o bloqueio no próximo turno ao sofrer um crítico, ou seja, ao receber um ataque crítico você pode aumentar, né, em 10% o seu bloqueio, ou seja, você aumenta aí o seu bloqueio consideravelmente. Temos a outra aqui, que é ao causar ataque crítico, o bloqueio diminui 10%, ou seja, ao causar um ataque crítico no seu adversário, você reduz o bloqueio dele em 10%. Dura 2 turnos. Tem uma outra habilidade aqui, que você consome 500 pontos de despertamento, diminui 40% do dano recebido e dura 3 turnos, e ela não pode ser dispersada. Pessoal, 40% é muito dano que você reduz. É quase 50% do dano original que você vai estar reduzindo. Isso aí é bem interessante mesmo. Tem aqui, essa aqui ela vai no indivíduo que tem o menor sangue, ou seja, quem tiver com a menor porcentagem de sangue ele vai estar recebendo esse ataque. Causa 210% mais 270 de dano aí no inimigo que tiver com a menor vida. Ou seja, é a habilidade para matar mesmo, né? Tipo assim, o cara tá morrendo, você garante que você vai matar ele. Temos aqui a outra habilidade que também é para o PAN, né? Que ao usar sangue atual aumenta em 30%, ou seja, você
se cura 30% e ainda aumenta a sua vida máxima em 30%. Interessante, dura 3 turnos. Ao encerrar, efeito porcentagem de sangue manterá a mesma. Ou seja, pessoal, pensa só, você usa essa habilidade, aumenta em 30% a sua vida total e ainda cura 30% de vida. E quando ela acabar, a vida que você tá, ela continua do jeito que tá. Ou seja, se você usou essa habilidade, estava com a vida total, a sua vida ela vai cair, mas ela vai continuar máxima. É bem interessante, né? Essa habilidade. Temos aqui, causa 150, outra habilidade, né? Individual, causa 150% de dano em inimigo traseiro, ou seja, o inimigo que tiver atrás que vai receber esse ataque aí. Taxa de crítico da habilidade aumenta em 10%, ou seja, ao usar essa habilidade você tem um aumento aí de 10% no seu valor de crítico. Bom, essas aqui são habilidades do Pan. Agora vamos falar das habilidades da Medusa, que é a evolução do Pan. Aqui a gente tem uma passiva, que depois de ser atacado aumenta em 5% a probabilidade de crítico, dura 2 turnos, pode sobrepor no máximo 5 pisos, ou seja, após ser atacado, você aumenta em 5% o seu crítico, isso vai durar 2 turnos e você aumenta isso aí em até 5 níveis, ou seja, em até 25% a chance de sair crítico aí. Você pode estar aumentando. Depois que chega no máximo, ela dura os 2 turnos e sai. Temos aqui outra habilidade que é de área, né? No caso aqui, consumindo 500 pontos, apertamento aumenta 30% do ataque integral do adversário, duração 3 turnos. Essa é uma habilidade aí que me deixa um pouco pensativa aqui. Eu acho que a descrição dela deve estar errada, provavelmente deve ser integral dos amigos, né? Dos aliados, né? Deve aumentar em 30% o ataque dos aliados ou reduzir em 30% o ataque dos adversários. Acredito que tem um erro aí de tradução do Legend, mas quando eles erram, assim, geralmente eles não fogem muito do contexto. Acredito que aí seja isso, ou é reduzir 30% do ataque do adversário, ou aumentar 30% do ataque dos aliados, e dura 3 turnos. Temos uma outra habilidade aqui, essa habilidade é a habilidade mais interessante do Pan. Na verdade é uma habilidade muito roubada, né? O nome dela já chama Saquear. Ela atinge todos os inimigos do outro lado. E olha só o que ela faz, pessoal. Ela causa 280% de dano. Porém, ao utilizar essa habilidade, você saqueia 500 pontos de despertamento de todos os inimigos. Ou seja, você vai tirar 500 pontos de despertamento de todos os inimigos. E ao mesmo tempo, você vai aumentar em 500 pontos a sua taxa de despertamento. Ou seja, você ataca o pessoal, tira 500 pontos de despertamento de todo mundo aí, ou seja, você vai forçar eles a destransformar mais rápido. Às vezes aí até um X não sai, né? Porque se não tiver a fúria do X, o X não sai. E você aumenta em 500 pontos o seu despertamento, ou seja, você fica mais tempo como o Pan e reduz o tempo que os outros ficam com o pet deles. É uma habilidade aí bem roubada mesmo, bem interessante. O nome dela já diz isso, né? Saquear. Aí temos uma outra habilidade que também atinge todos. Aumenta danos do escudo refletivo de proteção ao adversário, 20% de reflexão máximo de 20.000 pontos, duração 2 turnos. Também outra habilidade ficou bem confusa aí. Eu acredito que seja o seguinte: ao utilizar essa habilidade, todos os aliados recebem um escudo de reflexão que reflete 20% do dano recebido com um máximo de 20.000 pontos e dura 2 turnos. É um espelho da ilusão garantido aí para todo mundo. Aliás, espelho da ilusão não, seria aquela habilidade do guerreiro lá, né? Que ele reflete uma certa quantidade de dano lá que ele recebe. Se eu não me engano é 2.000 pontos, né? Que ele reflete. É aquela habilidade, só que bem melhor, né? Porque agora ela causa 20% de reflexão com 20.000 pontos aí garantidos. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui nesse vídeo. O próximo vídeo que eu vou trazer, eu vou falar sobre os patches de magia. Hoje foi só sobre os patches de ataque mesmo. Não tinha como, né? Porque senão o vídeo ia ficar muito longo, muito comprido, e isso aí acaba sendo ruim. Refinação divina, infelizmente eu ainda não posso estar falando, né? Mas assim que eu pegar um patch roxo eu vou estar falando disso aí pra vocês. Espero que estejam gostando aí do canal. Não esqueçam de se inscrever e deixar o joinha aí no vídeo. E valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aí. Até mais, bom jogo a todos.